houve um aumento drástico nos casos de câncer entre os jovens. Ao observar o risco de ser diagnosticado com câncer entre as idades de 15 a 39 anos, esse risco aumentou 40%. Aprenderemos com Barbara O'Neill, uma professora de saúde australiana conhecida internacionalmente por seu foco no potencial de cura natural do corpo. Este vídeo se concentra em quais ambientes promovem células cancerosas, incluindo como a acidez do corpo pode criar um ambiente favorável para essas células. Ela explicará por que alimentos que ajudam o corpo a se tornar ligeiramente mais alcalino podem ajudar a proteger contra o câncer. Especificamente, existem 7 alimentos facilmente acessíveis que ajudam o corpo a manter um equilíbrio de pH saudável. O câncer adora ambientes ácidos e sem oxigênio. Além disso, o câncer também adora açúcar. Sabendo disso, faz muito sentido alcalinizar os tecidos do corpo. Quando as pessoas nos procuram para obter ajuda contra o câncer, sugerimos uma dieta altamente alcalina, formas de oxigenar o corpo e também reduzimos drasticamente a glicose e os açúcares consumidos. Todos querem uma solução rápida, mas infelizmente não existem atalhos. Abordaremos quais são os melhores alimentos para consumir, considerando o equilíbrio do pH. Antes de aprofundarmos nos 7 alimentos para proteção contra o câncer, primeiro entendamos o pH. Manter o equilíbrio de pH do corpo, especialmente mantendo o sangue ligeiramente alcalino, pH 7,35 a 7,45, é crucial para a função imunológica ótima e a proteção contra doenças como o câncer. Um pH equilibrado suporta a função enzimática, a integridade celular, o controle microbiano, a regulação da inflamação, a absorção de nutrientes e a desintoxicação. A dieta desempenha um papel importante nesse equilíbrio, consumindo mais alimentos alcalinizantes enquanto se moderam os alimentos acidificantes, ajudando a manter um pH saudável. Esse enfoque dietético pode melhorar os mecanismos de defesa naturais do corpo, contribuindo para a saúde geral e a prevenção de doenças. O primeiro alimento é o limão, e você pode se surpreender ao ver que o primeiro alimento alcalino que estou destacando é o modesto limão. Você pode pensar que o limão é ácido, e é, mas é ácido onde deve ser. Há apenas uma parte do corpo que deve ser ácida. Sabe qual é? O estômago. Porque se o estômago não for ácido, você não pode decompor suas proteínas. Mas quando o limão se decompõe no intestino e os minerais são absorvidos no sangue, e assim, nos tecidos, ele tem um efeito alcalino. Isso ocorre porque o limão é rico em minerais alcalinos como sódio, potássio, cálcio, magnésio e ferro. Estes são os minerais alcalinos, e o limão é rico neles. Não é maravilhoso o limão? Cada casa deveria ter um limoeiro. Deveríamos ter um limoeiro. Aqui, não usamos vinagre, usamos limão. O limão é muito superior. Vegetais de folhas verdes escuras também são formadores de alcalinidade. Devemos consumir vegetais de folhas verdes escuras todos os dias, como couve, salsa, acelga, espinafre e acelga suíça. Vegetais como cevada verde ou superverdes também são excelentes. Em geral, os vegetais têm um efeito alcalino, mas há uma ressalva com eles. Alguns vegetais podem ter um efeito alcalino para algumas pessoas e um efeito ácido para outras. Entre esses vegetais estão o tomate, o pimentão, a berinjela e a batata, chamada diferente em alguns países. Para algumas pessoas, esses vegetais podem ter um efeito ácido, para outras, um efeito alcalino. Portanto, o ajuste fino é pessoal. Nenhum especialista pode dizer exatamente como ajustá-lo, apenas o seu corpo pode. Parece que se você tem uma condição inflamatória no corpo, ela pode ser alimentada pelos vegetais da família das solanáceas. Se você ama esses alimentos e não tem reações adversas ou artrite, pode consumi-los sem problemas. Quando você cozinha o tomate com óleo, e acho que você concordará comigo que o azeite e o tomate combinam muito bem, quase de mãos dadas, libera um composto vegetal chamado licopeno. O licopeno pertence à família de solúveis em gordura, e essa é outra razão pela qual devemos consumir um pouco de óleo com nossas refeições, pois ajuda a liberar vitaminas solúveis em gordura. O licopeno é um poderoso antioxidante e tem a capacidade de reduzir a inflamação da próstata, o que é uma boa notícia, não é? Portanto, todo homem com mais de 40 anos deve consumir uma porção de tomate cozido com azeite talvez 3 ou 4 vezes por semana. Não é difícil, não é? Além disso, certos tipos de leguminosas, como feijões lima, lentilhas e soja, são formadores de alcalinidade. Você pode se perguntar por que algumas leguminosas.
Algumas leguminosas são formadoras de alcalinidade devido ao seu alto teor de minerais alcalinos, como magnésio, cálcio e potássio, que ajudam a neutralizar os ácidos no corpo. Em contraste, leguminosas com níveis mais altos de minerais ácidos, como fósforo e enxofre, ou com maior teor de proteínas, podem ser mais acidificantes. Além disso, a presença de fibras, vitaminas e antioxidantes em algumas leguminosas apoia seu efeito alcalinizante. Outros exemplos incluem lentilhas e grão de bico, que geralmente são mais formadores de alcalinidade, enquanto soja e amendoim podem ser ligeiramente mais acidificantes. O impacto geral no equilíbrio de pH depende da composição nutricional específica de cada leguminosa e deve ser considerado dentro do contexto de uma dieta equilibrada. Para grãos, o mijo é alcalinizante. Tivemos mijo esta manhã, é um grão delicioso, não é? Acho que vamos comer quinoa em outra ocasião. É hora do café da manhã. Esses são grãos alcalinizantes, mas também são grãos sem glúten, o que os tornou muito populares. O amaranto é um grão não muito conhecido. Os astecas tradicionalmente consumiam quinoa e amaranto. É um grão muito pequeno e, quando cozido, se torna uma pasta pegajosa. O que costumo fazer quando meus netos estão conosco, porque eles gostam de mingau, é colocar um pouco de amaranto junto com o mijo ou junto com a quinoa. Se eles comem aveia, também adiciono um pouco de amaranto, o que fica muito saboroso. Espelta e camut são híbridos selvagens do trigo original. Arroz e aveia também são bons para comer. Sim, a aveia está aqui. Sim, o arroz está aqui. Não são grãos ruins. Precisamos de um pouco de acidez. As duas nozes recomendadas são amêndoas e castanha do Pará, e todas as suas sementes têm um efeito alcalinizante. Muitas sementes são consideradas alimentos formadores de alcalinidade devido ao seu conteúdo mineral. As sementes frequentemente citadas como formadoras de alcalinidade são sementes de chia, sementes de linhaça, sementes de abóbora e sementes de cânhamo. As frutas também têm uma ressalva. Se alguém tem presença de levedura no corpo e está consumindo muita fruta, o açúcar das frutas alimentará a levedura. À medida que a levedura se alimenta dos açúcares das frutas, ela libera ácido acético, ácido láctico e ácido úrico, basicamente criando um ambiente favorável para si mesma. Então, quando uma pessoa tem presença de levedura e está comendo muita fruta, você pode ver que está alimentando o problema e criando um ambiente de pH 5,5, onde a levedura adora viver. Então, toda a minha dieta deve consistir em alimentos alcalinizantes para manter um ambiente de pH 6,5? Não exatamente. Precisamos consumir 20% de alimentos acidificantes e 80% de alimentos alcalinizantes. Tenho certeza de que não será surpreendente ouvir que os 20% devem vir da seção de alimentos que mencionamos anteriormente. Portanto, 80% dos alimentos que você consome devem ser alimentos alcalinizantes mencionados neste vídeo, e o restante pode ser composto por alimentos acidificantes que são grãos integrais, leguminosas e nozes, todos com valor nutricional saudável.